Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um podcast Bancada Azulina de número 57, onde a gente vai falar sobre a vitória sobre o Boca Juniors pela última rodada da primeira fase, vitória essa que nos garante a liderança dessa fase e por isso nos garante também a vaga na Copa do Brasil de 2021. E para falar tanto desse jogo como dessa primeira fase e do que vai vir depois disso, a gente tem aqui um estreante na nossa bancada, Júlio Marcel. Júlio, seja muito bem-vindo. Como foi seu final de semana, meu querido? Pronto, oi Mike, boa noite galera do bancada, boa noite a todo mundo aí. Meu fim de semana foi maravilhoso, né? Ontem tive com meu pai, falando, claro, sobre futebol, né? Sobre confiança, principalmente. E sobre o jogo de hoje. É um jogo importante, confiança, onde, assim, poderia ter sido mais fácil, né? A gente não esperava que fosse com tanta emoção. Mas eu acho que valeu pela vitória, né? Na minha opinião, a confiança não se apresentou bem. Acho que poderia ter sido melhor. E, assim, no final do jogo, tive uma grande felicidade ao sair do Batistão, encontrar com o Joãozinho da Mangueira. Dei um forte abraço nele, e falei com ele rapidamente, perguntei sobre confiança. Ele falou coisas boas, né? Eu acho que esse ano pra gente vai ser um ano maravilhoso. Que bom estar estreando aqui, Mike. Satisfação. Valeu, Júlio. Satisfação é toda nossa. A gente que já está em julho no nosso grupo de WhatsApp e essa estreia demorou. Tá, tal qual a estreia de Moraes aqui pelo Confiança, a estreia de Júlio aqui no Bancada. E junto comigo, Lucas Oliva. E aí, Lucas, como é que você tá, meu camarada? Como foi seu final de semana? Que final de semana legal. Ia saudar aí Julinho, filho de Nininho, grande craque proletário, aqui estreando no Bancada hoje. E legal esse relato dele, né? Ter encontrado com o Joãozinho da Mangueira, um dos grandes craques do Confiança. Estava lá no Batistão hoje conferindo. Hoje que carimbamos nosso passaporte para a Copa. Voltamos à Copa do Brasil, que o maior time do estado tem que estar todos os anos na Copa do Brasil. Só que eu fiquei um pouco triste pela apresentação do Confiança. Claro que o árbitro empenou, foi uma arbitragem abaixo da crítica que acirrou os ânimos. E o nosso time entrou nessa vibe negativa da arbitragem, mas foi o pior jogo do Confiança na temporada até então. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Beleza, Lucas. Junto comigo eu tenho aqui Fernando Santana. E aí, Fernando, como é que você tá, meu camarada? Como é que foi assistir essa transmissão da TV Dragão lá de Goiás? Salve minha galera, salve minha bancada, e aí Mike, amigo, Júlio, seja bem-vindo ao nosso podcast. Assisti o jogo, na verdade, pela TV Atalaia, a imagem era um pouco melhor, TV Dragão eu botei no início, mas eu assisti pela TV Atalaia. O grande coisa que tem dentro de mim, assim, a gente conseguir terminar essa primeira fase conquistando o objetivo, né? O resultado veio, o desempenho não foi lá dos melhores, mas o alívio de ter conquistado o objetivo de estar na Copa do Brasil do ano que vem é muito maior do que a tristeza pelo resultado de hoje. Beleza, meu camarada, e fechando a bancada de hoje, nosso analista de desempenho, Lucas Matheus. E aí, Lucas, como é que você tá, meu querido? Como foi seu final de semana? Como tá a voz depois desse jogo? Saudações azulinas. Minha voz não tá muito boa não, viu, Mike? Eu até peço desculpas a todos os nossos ouvintes aí do Bancada. Saudar também Júlio, né, nosso novo integrante. Na verdade já participa bastante no WhatsApp, mas agora participando em loco aqui do programa. E é isso, cara, eu concordo com tudo que vocês falaram. Foi um jogo bastante sofrido para o torcedor azulino, mas conseguimos o nosso êxito, né? Que era chegar a ganhar essa vaga na Copa do Brasil 2021. Então, só por isso eu estou feliz. Não muito com o desempenho da equipe, mas pelo resultado e por termos alcançado esse êxito, para mim já foi bom demais esse final de semana, viu, Mike? Valeu, camarada. E o podcast Bancada Azulina você encontra no site dragãodearacaju.com.br,
você também vai encontrar no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. É só procurar por Bancada Azulina. E para você que prefere usar o seu aplicativo de podcasts favorito, é só inserir o nosso feed lá dentro, feed que está em todas as nossas publicações nas redes sociais. Então, acessa lá e qualquer dificuldade, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente que a gente te ajuda. Então vamos lá, vamos começar com o estreante do dia, Júlio Marcel. Júlio, o Confiança hoje fez, na opinião de muita gente, na arquibancada e aqui, a sua pior apresentação no ano. A que se deve isso? Confiança entrou menosprezando o Boca ou entrou muito nervoso dada a responsabilidade de garantir essa vaga na Copa do Brasil? Então, Mike, eu vi, o Confiança sabia da importância da vitória hoje, né? Sabia que era um jogo decisivo, que ia garantir a Copa do Brasil no ano que vem. Eu só senti um quê de menosprezo no Confiança no segundo tempo, no momento em que Rafael Santos foi bater aquela falta. Eu achei que ali foi precipitado. A gente acompanha o Confiança, sabe que Rafael treina, bate falta muito bem, diga-se de passagem, mas eu acho que se ele treina e tem condições de bater falta, que bate em todos os jogos, né? E naquele momento eu me preocupei, né? Porque eu achei que o Confiança achou que o jogo estava ganho. Eu como torcedor, e eu comentei com alguns torcedores, eu não gostei disso. Mas assim, o Confiança até no primeiro tempo se apresentou bem, né, o tempo todo procurando ataque, teve várias chances de gol, fez o primeiro e foi pra cima, sabia que precisava do resultado, né? Ítalo até começou bem, obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa, Vila entrou na vaga de Danilo Pires, não gostei tanto como contra o Fortaleza quando ele entrou, né, mas teve uma grande chance de gol, uma bola rolada para trás, e ele poderia ter batido de primeira, ele dominou e acabou se perdendo, né? Mas, enfim, eu acho que o importante é a vitória, né? Eu acho que foi sofrido, o time do Boca realmente não mostrou um grande futebol, né? Foi mais na base do abafa, da pressão. Essa questão da arbitragem, que eu acho que tem que ser um tema nosso, que vem incomodando muito, né? Essa coisa de ajuda, de federação, enfim. Eu acho que o árbitro se perdeu em certo momento do jogo, mas eu gostei assim do resultado. Não gostei do time do Confiança em si, né? Mas gostei do resultado. O que valeu a vitória, os 3 pontos, estamos com a Copa do Brasil. A tônica do Confiança em 2020 tem sido essa, né? De não jogar bem e vir conseguindo os resultados. Eu lembro lá no início do Campeonato Sergipano, os primeiros jogos de Copa do Nordeste, sempre vem acontecendo isso e estamos seguindo, né? Vamos torcer para que o bom futebol apareça mais vezes, né? Beleza, meu camarada. Lucas Oliva, você falou na sua apresentação da arbitragem, e aí eu quero que você comentasse um pouco sobre isso e partisse de uma questão que eu vou te fazer aqui. O início do campeonato, isso é uma coisa que se repete há pelo menos 5 anos aqui em Sergipe. Confiança e Sergipe e Itabaiana reclamam demais da arbitragem, que a arbitragem supostamente beneficia o Confiança. E isso joga uma pilha na arbitragem, isso é um grifo meu, e acaba que os árbitros são muito mais rigorosos e temerosos nas arbitragens contra o Confiança, e acontece o que aconteceu hoje. Essa minha perspectiva, você concorda, você discorda, o que você acha dela, e fale um pouco dessa arbitragem que quase comprometeu o jogo de hoje. Mike, eu concordo com você. Acho que a dupla Itagipe coloca uma pilha excessiva na comissão de arbitragem. Os árbitros caem na pilha, mas é uma mistura de pilha com também deficiência técnica. Hoje mesmo foi algo muito escrachado. Eu acho que foi uma das piores arbitragens que eu vi nos últimos anos. Eu não sei o nome do cidadão, nem quero saber. Só sei que ele prejudicou o espetáculo. A Arena Dragão tinha 4.000 pessoas
para um jogo de Confiança e Boca. Você vê o crescimento do Confiança, um jogo que anos anteriores teria 1.000, 1.500, no máximo 2.000 proletários. Estava com 4.000 proletários na arena. E você vê um cidadão daquele estragando o espetáculo. Porque o palco na Casa de Noca, as faltas idênticas que o Confiança fazia e o Boca fazia, era amarelo para o jogador proletário e para o Boca ele contemporizava. Isso aconteceu durante todo o jogo. Eu acho que ele deu certamente mais de 5, 6 cartões amarelos para os jogadores do Confiança. Se ele não amarelou todo o time do Confiança. E muito escrachado, às vezes o jogador fazia falta e jogava a bola um pouquinho para longe, tomava amarelo. O jogador do Boca, Lisvar, cansou de fazer isso o jogo inteiro e não tomava amarelo. Não existia critério. O critério era lascar com Confiança. Esse era o critério do árbitro hoje. E lascou com o jogo, lascou com o espetáculo. É quando você coloca as barbas de molho. E nesse quadrangular, se a diretoria do Confiança, o staff do Confiança, não tomar providência junto à federação, fazer pressão no comitê de arbitragem, a gente vai ser prejudicado nesse quadrangular. Porque tá o Confiança nesse quadrangular e o Fretão estando. A Baiana tem uma. Então são 3 contra 1. E hoje o Confiança foi prejudicado. Claramente prejudicado. E isso irritou bastante todo mundo. Você tinha a torcida gritando ladrão, ladrão, muita ênfase, porque estava todo mundo irritado. Os 4.000 proletários que estavam em campo estavam irritados. Porque esse desqualificado fazendo lá. Então, Mike, existe pilha, existe deficiência técnica dos árbitros, existe. Engraçado que quando a arbitragem é razoável, como foi no início do Clássico Maior, foi criticada, e uma arbitragem ridícula como essa, esses caras não eram para ir fazer era colocar ele no Polo Norte, no Sul da Antártica, porque foi um absurdo que aconteceu no Japão. Muito bem, meu amigo. Vamos lá chamar agora Fernando Santana. Fernando, a gente perdeu muitos gols nesse jogo. O que você que assistiu pela internet, então você tem as imagens, ainda que às vezes a imagem com a câmera só, como tem sido essas transmissões, até atrapalhe, mas o que aconteceu para o Confiança até ter produzido um volume de ataque bom, mas ter feito poucos gols ainda, porque ainda que tenha feito 3, né, mas um foi contra, um foi de pênalti, só o gol de Mikael que foi trabalhado mesmo. Aqui você reputa essa falta de pontaria do ataque azulino? Na verdade, esse é um tema que a gente já vem discutindo há um tempo, né? Essa quantidade de gols perdidos que o Confiança coleciona. E isso ainda não tem nos feito falta, principalmente nas competições que disputamos, né? A gente pensando a longo prazo, está chegando agora uma fase decisiva do campeonato, um quadrangular onde, se você vacila, é capaz dos adversários te ultrapassarem e você não conseguir pegar mais. Então, o que eu considero que está acontecendo hoje no Confiança realmente é até uma falta de foco, sabe? Hoje a gente tem enfrentado adversários muito inferiores, mas já evoluímos bastante. Desde aquele começo de temporada, onde a gente vinha de um festival de pênaltis com Renan Gorni, e os jogos eram até a gente criava pouco, a gente tem passado a criar mais, e Mikael tem deixado seu gol pelo menos todo o jogo, né? Eu acho que essa foi uma das nossas preocupações hoje, mas eu acredito que você deve estender esse tema para uma próxima pergunta. Mas o que me preocupou de verdade hoje, além dos gols que perdemos, foram os gols que nós tomamos, né? Foi uma situação que foi atípica. Se eu não me engano, vocês me ajudem aí a pensar, mas eu acho que foi a primeira vez na temporada que o Confiança sofre 2 gols. Então, se não foi a primeira vez, foi uma das primeiras vezes, né? Então é algo que me preocupou realmente, foi em relação a isso, ao comportamento da defesa, em relação ao nosso adversário, que é um adversário fraco, que em um momento do jogo até ficou com um homem a menos, e o Confiança não conseguiu se impor dentro de campo. Então,
é treinamento, é esperar que os caras desenvolvam. O nosso meio campo tá faltando alguém para fazer que essa bola chegue com um pouco mais de qualidade, dialogar com o Ítalo. Vila, infelizmente, não é esse cara ainda. A gente tá nessa esperança de Moraes, que ele consiga ter um espaço e consiga desempenhar seu futebol, para que os nossos atacantes continuem tendo oportunidades e oportunidades mais claras, né? Beleza, meu amigo, essa foi a segunda partida que a gente toma 2 gols nessa temporada. A primeira foi o 4-2 contra o Frei pela Copa do Nordeste. Vamos lá falar agora com o Lucas Matheus justamente sobre esse tema da defesa. A defesa tomou 2 gols, primeiro um gol de cabeça, que é algo até raro a gente tomar essa temporada. Não me lembro a vez que a gente tomou um gol de cabeça. E aquela lambança na zaga, né, que o time é pressionado pelo Boca e não consegue dar o chutão, tenta sair tocando, perde a bola e toma o segundo gol que trouxe o nervosismo e a aflição desnecessária para esse jogo. Então, gostaria de que você comentasse isso e depois, comente e depois a gente abre uma nova rodada de perguntas. Valeu. Então, Mike, em relação à defesa, eu acho que hoje foi um jogo muito infeliz da nossa defesa. Eu que sempre faço elogios à nossa defesa desde o início do campeonato. Inclusive, eu sempre defendi essa zaga com o Wanderlei. Mas eu me lembrei de um amigo que sempre me falava assim: ó, Lucas, você vai ver quando o Matheus Mancini entrar, o quanto de ganho que a gente vai ter em relação à bola aérea. E quando você falou em relação ao primeiro gol, eu me lembrei desse comentário desse meu amigo, do rapaz, realmente é muito provável que Mancini ganhe uma posição aí nessa zaga do Confiança. Não que Luan e Nirley sejam ruins, mas eu acho que o Matheus, ele vai muito bem nessas bolas aéreas. Inclusive, nos jogos que ele entrou, sempre que vinha bola aérea, ele ganhava todas. Isso eu achei muito interessante. E assim, aquele segundo gol que a gente levou, eu não sei se ali é uma jogada feita por Matheus Costa. Não sei se ele gosta já de sair ali tocando a bola ali na defesa, se já é uma coisa que ele quer colocar o goleiro, inclusive Rafael Santos, para jogar como se fosse uma espécie de líbero, para justamente usar o forte dele, né, que ele tem uma boa saída com os pés. Realmente é um cara que ele joga muito bem com os pés. Tanto é que falaram aí em relação a ele bater falta, justamente é um goleiro que é bom de bola, assim, com os pés. Então, assim, eu acho que a defesa hoje falhou muito. Foi um dos piores jogos da nossa defesa, mas enfim, eu acho que foi uma infelicidade. Vamos torcer que os nossos jogadores da linha de defesa não façam mais isso. Mas hoje o torcedor azulino ficou muito decepcionado. Pelo menos eu fiquei muito decepcionado. E eu estava em frente ao segundo gol, né? Eu fiquei ali da cobertura, então eu vi tudo de perto. Então, assim, foi bizarro. Beleza, meu amigo. De fato, a nossa defesa tem crédito, então vamos imaginar que foi uma tarde das não muito inspiradas, mas que, por sorte, conseguimos a vitória e a vaga na Copa do Brasil. Eu vou chamar Júlio, mas eu vou estender essa pergunta para todo mundo, para a gente já ir saindo um pouco desse jogo e falando do futuro. Júlio, esse segundo jogo eu comentava com o Jones lá na arquibancada, e que Jones infelizmente não pôde participar hoje, mas me parece que Matheus joga com a linha defensiva um pouco mais baixa, o que acaba atraindo o adversário para cima da gente. Contra o Fortaleza isso não foi um grande problema, porque a gente teve o contra-ataque e conseguiu matar o jogo. Mas hoje talvez essa pressão do Boca pudesse ter sido evitada. O que você acha? É ainda precipitado afirmar que as linhas defensivas são muito baixas em relação ao que era com Daniel Paulista, ou é assim mesmo e daí pode sair coisa boa? Então, Mike, na verdade, contra o Fortaleza, eu analisei da seguinte forma: o Confiança fez um tipo de marcação respeitando muito a equipe do Fortaleza, né? É uma marcação dentro do seu próprio campo, é tanto que você poderia notar várias vezes Ítalo dentro do campo do Confiança, marcando, né? Só tinha Micaela na frente. E o Confiança fez um primeiro tempo assim, tanto que a maior posse de bola foi do Fortaleza, que claro, né, um time superior, né?
E no segundo tempo, o Confiança saiu para marcar o Fortaleza dentro do campo dele. E foi onde a gente ganhou o jogo. No jogo de hoje contra o Boca, é o contrário, né? O Confiança tinha que sair para o jogo, jogando dentro do Batistão, dentro dos seus domínios, precisando do resultado. O Confiança não ia esperar o Boca, né? E até o próprio torcedor não ia, digamos, aceitar uma situação dessa. E foi o que aconteceu. O Confiança saiu para o jogo. Eu acho que o que pesou aí foram as falhas de marcação, né? Nos gols, nos gols que o Confiança tomou. Mas o Confiança teve chances de gol, agrediu muito o Boca Juniors, né? O gol de Micael de cabeça trabalhado, a bola foi no fundo, cruzamento de Dudu perfeito, né? O gol contra aquela jogada manjada, né, do lateral dentro da área, que a gente já está acostumado. Enfim, então o Boca Juniors, pela sua inferioridade, não dava ao Confiança condições de fazer um jogo como foi contra o Fortaleza, né? Um jogo estudado, aquele jogo de xadrez que a gente fala, né? É aquele jogo louco, como foi com o Dourense lá, né? Então o Campeonato Sergipano, o Confiança tem essa dificuldade pela inferioridade dos adversários. Mas enfim, eu acho que o sistema defensivo do Confiança hoje é o nosso ponto forte. E quando o meio de campo encaixar, como foi comentado aí por nossos colegas, quando o Moraes estrear, a gente tem uma expectativa em cima dele, né? Melhorar. Micael mostrou que é o dono da camisa 9, Ítalo, titular absoluto. A gente vem Marcelinho entrando bem, tem Iago voltando agora, Amaral e Jefferson muito bem ali no meio de campo. Enfim, o time tem tudo para encaixar. Eu acho que falta a gente pegar adversários à altura, né? Eu acho que no quadrangular agora, eu acho que a gente vai ter um teste de fogo. A gente vem com o Sergipe embalado, empolgado, né? O Frei Paulistano tem um bom time, entrou agora o Itabaiana, um incógnito, a gente não sabe o que pode acontecer, mas eu acho que o Confiança só tem a crescer. E concordo, Mike, quando você fala com relação à questão do Matheus, nosso técnico, tem uma linha de marcação mais baixa. Realmente com o Daniel Paulista, o Confiança era mais, né, afoito, digamos assim. Ele é mais cauteloso, né? Ele segura mais um pouquinho a onda. Mas isso não influenciou muito no estilo do time de jogar, né? Vamos ver aí nos próximos jogos. A gente tem um teste de fogo agora contra o Bahia, né? Lá. Vamos ver como a equipe vai se comportar lá. Eu espero que a gente consiga trazer um bom resultado lá, Mike. Beleza. Alguém quer falar sobre esse tema ainda? Então, vou passar para a próxima pergunta. E aí, já fazendo a transição para o quadrangular, Lucas Oliva, a gente tem uma dificuldade já de alguns anos de jogar o Campeonato Sergipano, diferente do que foi no início dos anos 2000, por exemplo, onde a gente foi reino absoluto aqui no estado. O Confiança, de fato, esse processo de crescimento nacional do clube está refletindo uma dificuldade de ser protagonista em seu estado. Hoje a gente sofreu demais com um time abaixo da crítica, que é esse Boca Juniors. A gente já tinha sofrido antes, em anos anteriores. O Confiança institucionalmente não está sabendo se impor no cenário sergipano à medida que cresce nacionalmente. Porque a divisão de atenções, né? Você tem um jogo importante desse contra o Boca, que é a última rodada da primeira fase, para você confirmar sua vaga na Copa do Brasil do próximo ano. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que os jogadores, não sei que explicação, tá todo mundo pensando no Bahia, né? O Bahia que não tá jogando com o seu time principal no Baiano, e, pelo que eu tô vendo, vai com o time principal contra o Confiança no sábado que vem, né? Sábado dia 6, ou é 7, não sei. E também vai ter a estreia do Rodriguinho, né? Aquele Rodriguinho que foi campeão pelo Corinthians, pelo Cruzeiro. Então as atenções estão voltadas à Copa do Nordeste. Apesar da importância desse jogo de hoje. Ainda bem que a Confiança conseguiu confirmar. A duras penas, desnecessariamente passamos por perigo. Um gol do Boca nos tiraria R$1 milhão. Então, foi um sufoco desnecessário que o Confiança passou. Ao mesmo tempo, tem muita coisa acontecendo no Confiança. A reforma do proletário, do gramado proletário, tentar reabilitar o Moraes,
essa chegada do Matheus Costa, que mudou tudo, você já vê que já mudou o comportamento do time em campo, não é mais a mesma coisa que realmente Daniel vinha atropelando os nossos adversários. Hoje a gente tomou mais gol do que na temporada toda, em 3 meses. A gente tomou mais gol do que tudo hoje. Então, realmente, quer queira ou quer não, a chegada do novo comandante altera as coisas. Você já viu o Confiança hoje tocando aquela bola ali, aquela saída de bola, goleiro para zagueiro, zagueiro para goleiro, erraram e saiu o gol do Boca, entendeu? Então isso pode ser fatal contra um Bahia, contra um Sport. Eu falo para vocês, eu estava lá curtindo o Carnaval de São Paulo, fiquei animado com o resultado contra o Fortaleza, mas a animação que eu tava, a confiança, a animação que ia chegar lá no dique do Tororó, tirando onda com os baianos, eu já tô murcho. Depois do jogo de hoje, eu já tô murcho. Eu vou lá para Salvador, mas eu vou quietinho, não vou chegar gritando, tirando onda com os baianos, não. Eu vou chegar quietinho, porque eu não confio mais no meu time. O time não é mais o mesmo. A gente viu isso no jogo de hoje. Espero estar enganado. Espero que os caras tenham realmente tirado o pé e estejam pensando no Bahia. Mas eu não vou chegar mais asvoaçante, gritando, comprando cerveja e mandando os baianos ir lá pro Senhor do Bonfim fazer uma oração. Não vou fazer mais isso, né? Isso até hoje, né, Lucas? Porque se for amanhã já tudo muda, né? Rapaz, Lucas é muito o meu alter ego, pô. No meu maior jeito torcedor é Lucas, certeza. E ficar puto com o time num dia, feliz demais no outro. Mas, sinceramente... Eu tô falando isso agora, domingo à noite, né? Mas depois que eu cruzar ali a barreira do pedágio, né? Eu acho que lá, entrando em Salvador, vou começar a beber. Aí eu acho que eu me... O que eu queria falar a respeito desse tema, Mike, é que assim, a gente fazendo um balanço, principalmente desses últimos anos aí que Milton tá na federação, né? Que o pessoal até trata como um tema polêmico de arbitragem, né? Vale lembrar que nesses últimos anos o Confiança ganhou só um campeonato estadual e teve polêmica em todos os anos, né? Todos os anos teve polêmica, alguns era por parte do Confiança, o outro era por parte dos adversários, mas a gente vê um reflexo disso como algo comum a todas as temporadas, né? O que eu queria dizer exatamente em relação a isso é que os times sergipanos, na verdade, quando são campeões estaduais, no outro ano, geralmente tem feito campanhas ruins, né? Então, o Confiança foi campeão em 17, foi mal em 18. O Sergipe tinha sido campeão em 16, foi mal em 17. Foi campeão em 18, foi mal agora em 19. E aí o Frei Paulistano foi campeão, já deu uma baleada. Assim, realmente os times sergipanos parece que não sabem administrar uma sequência de 2 competições simultâneas, né? O Confiança conseguiu e está conseguindo, né, bons resultados agora nesse primeiro semestre, dos objetivos, mas é natural que haja essa oscilação, né? Os defeitos do time foram já mostrados, bola aérea, brincadeira na defesa, falta de criatividade no meio campo, mas a gente está conseguindo vencer, né? Então acredito que assim, os caras já estão se movimentando para poder mudar isso antes que aconteça o pior, né? Já conseguimos o objetivo e isso não fique mascarado mais para frente na temporada, né? Pode retomar, Fernando. Não, é isso mesmo, assim, que esses resultados que têm acontecido não mascarem, né, os nossos defeitos, né, que o time possa ser capaz de identificar isso e corrigir a tempo das competições, da principal competição que nós temos, que é a Série B. Beleza, meu camarada. Lucas Matheus, vamos agora falar do quadrangular final. O Confiança ficou na primeira colocação, logo depois veio o Sergipe, em terceiro lugar o Frei Paulistano e fechando os 4 primeiros o Itabaiana. Tivemos o Confiança e o Frei de ponta a ponta ali no G4 sem grandes problemas. O Sergipe, que teve um começo ruim, mas se recuperou rapidamente e desde então vem invicto, desde que perdeu pra gente na estreia. E o Itabaiana, que é o pior time dos 4, mas
chegou no quadrangular na camisa. Não tem outra explicação dele ter vencido hoje o Lagarto que não o peso de sua camisa. E aí, chegamos num quadrangular realmente bem interessante, né? Os 3 mais tradicionais de Sergipe e uma força que vem despontando, que é o Frei. E quais são as perspectivas que você tem aí para esse quadrangular final? Olha, Mike, eu acho assim, eu analisando a tabela detalhada, que inclusive foi passada aí por todos aí ao longo da semana, eu achei interessante para o Confiança começar jogando fora e terminar jogando em casa. Entende-se que nesses primeiros jogos agora, nessas 3 primeiras rodadas da segunda fase, o Confiança pega inicialmente quem ficou em quarto lugar, que é o Itabaiana, depois pega o Sergipe e depois, por fim, pega o Frei Paulistano lá, né? Então Itabaiana lá, Sergipe aqui e Frei Paulistano lá. Então eu achei interessante esse início, porque se a gente conseguir fazer alguns bons resultados aqui, lá fora no caso, nos últimos jogos, nos últimos 3 rodadas, a gente vai ter 2 jogos aqui dentro de casa, isso é muito bom, e contra 2 times tradicionais que são Itabaiana e aliás, os 3 jogos vão ser em casa, né? Porque Sergipe Confiança e Confiança Sergipe vão ser aqui. Então a gente já meio que tirou essa vantagem nesse quadrangular. Nós vamos ter mais jogos em casa. Eu acredito que Sergipe também, né? Mas o time de Confiança hoje, como diz a história, é outro patamar, né? É diferente desses outros clubes, como você falou, o Sergipe, que começou muito mal, foi crescendo com a chegada do Foiane, mas também não tá essas coisas todas. O Itabaiana fez um campeonato ruim e hoje, como você disse, ganhou na camisa. E o Frei Paulistano é aquela coisa, né? A gente não sabe, faz alguns jogos bons, outros péssimos. Então, assim, eu creio que o Confiança vai fazer um bom quadrangular e seremos campeões com toda certeza. Muito bem, meu amigo. Essa variação aí do Frei tem nome e sobrenome. Gilberto Nascimento, Betinho, então é a cara dele fazer isso. Inclusive a cara dele também atropelar nesse quadrangular final. Então vamos ficar de olho aí nesse Frei. É um time bem ajeitado. Vamos lá, senhores. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre o jogo, sobre o quadrangular? Mike. Fala, Lucas. Eu tenho, assim, em relação à arbitragem de hoje, eu vi que todo mundo falou sobre isso, e eu não podia também deixar meu repúdio aqui para essa arbitragem de hoje, que foi asquerosa, foi nojenta. Esse árbitro Eduardo de Santana Nunes, o cara tá aí há 7 anos arbitrando, mas me parece que ele, pelo jogo de hoje, ele é totalmente tendencioso. O Lismar, que é o volante lá do time do Boca, o cara mandou no jogo. Eu tava assistindo o jogo e ouvindo pelo rádio, e inclusive todos os comentaristas que eu ouvi, que eu fico passeando nas rádios, e todos os comentaristas estavam falando a mesma coisa, que o Lismar estava mandando no jogo, que o treinador do Boca Juniors no primeiro tempo estava mandando no jogo, até que tomou o cartão amarelo, se acalmou mais um pouquinho, mas foi como eu acho que foi o Lucas Oliva que falou. Eu acho que nós tomamos muitos cartões amarelos e eles que mereciam ter tomado até mais do que a gente, em jogadas que foram, assim, faltas claríssimas, inclusive pênaltis que não foram dados. Enfim, a arbitragem de hoje eu deixo aqui meu repúdio. Espero que a diretoria do Confiança faça igual aos outros clubes que fizeram, né? Se não me engano, parece que o Sergipe, não sei se foi o Sergipe ou se foi Itabaiana, que colocou uma listinha de árbitros que eles não queriam que arbitrassem no jogo do time. Eu acho que o Confiança foi o Sergipe, né? Então, eu acho que já serve por Confiança isso também. A gente anotar o nome desse Eduardo de Santana Nunes e nunca mais ele apitar um jogo do Confiança, porque hoje eu quase infarto lá no campo. Porque o que eu xinguei esse cidadão, meu amigo, não tá no gibi, não. Eu queria falar um pouco sobre na verdade, um resumo dos interesses dos times no quadrangular, né? Confiança vai estar diretamente no quadrangular e também focado na Copa do Nordeste, ao mesmo tempo que o Frei Paulistano também está na Copa do Nordeste, mas não tem mais interesse nenhum praticamente, na verdade é só visibilidade para eles, a Copa do Nordeste, porque a possibilidade de classificação realmente está muito embaixo. Aí surge Sergipe e Itabaiana com características parecidas, que são dedicação exclusiva ao campeonato estadual, porém o Itabaiana ainda pensa
no segundo semestre, que tem a Série D. Então, cada time realmente vai estar com um interesse diferente nesse quadrangular, que eu acredito que vai ser um campeonato muito mais interessante do que foi essa primeira fase. Então, eu queria voltar, Mike e galera do bancada, o assunto arbitragem. Eu tive a felicidade ou infelicidade, não sei, em 2010 me formar no curso de arbitragem pela Federação Sergipana de Futebol. Não cheguei a atuar no campeonato da primeira divisão, atuei na segunda divisão em alguns jogos como árbitro central, e o que eu vejo, as críticas são válidas, claro. Ninguém vai chegar aqui e vai dizer que o árbitro acertou, errou, quando a gente está aqui para criticar também. Mas eu vejo hoje a arbitragem sergipana com uma deficiência técnica por falta de apoio, né, e com uma pressão muito grande em cima dos caras, de todos. Eu vinha ouvindo o rádio quando eu saí do Batistão e eu vi o presidente do Frei Paulistano da minha entrevista, que vai pedir arbitragem FIFA, porque o Frei Paulistano hoje foi garfado, né, no jogo contra o Sergipe. Eu vejo o Sergipe divulgando nota que não quer árbitro A, B ou C, quitando os jogos do Sergipe. E o Confirma agora, né, eu ouvi uma entrevista de Hernando Rodrigues falando sobre Eduardo Santana Nunes, que foi o árbitro de hoje, enfim. Então vamos combinar aqui, né? A arbitragem sergipana tem que acabar. Para quem eles estão trabalhando? Eles estão roubando para quem? Né? Para favorecer a quem? Eu acho que eles só estão se prejudicando, não estão favorecendo a ninguém. Arbitragens fracas, né? Tecnicamente não tenho o que falar. Os árbitros bons, na minha opinião, que hoje poderiam estar atuando, não estão, justamente porque muitos clubes não querem esses árbitros. Então, eu acho que às vezes é até injusto. Eu entendo o torcedor, o lado torcedor, mas o lado dirigente eu acho injusto para com os árbitros, né? Para vocês terem uma ideia, nesse jogo Confiança e Dourense, lá em Dores, eu tenho contato até hoje com o pessoal da arbitragem, conheço muito, são meus amigos. Os árbitros estão recebendo ameaça de morte, né, via WhatsApp, entendeu? Então, essa semana surgiu agora com o Crispim, né, um auxiliar, que mandou voltar um pênalti, né, no jogo lá do Lagar, e surgiu uma fake news ali, ele deu queixa, foi para a Polícia Civil, enfim. A arbitragem sergipana hoje é pressionada, ela entra em campo com medo de errar e acaba errando, né? Então eu acho que seria muito prudente nesse quadrangular os clubes se organizarem para trazer uma arbitragem de fora, porque eu estou vendo a hora dos árbitros sergipanos chegarem e dizer: a gente não apita mais. Esses caras apitam em campos sem segurança nenhuma, tirando o Batistão, né? Pressionados o tempo todo, não recebem as suas cotas de arbitragem. Recebem, mas demora e muito. Muitos árbitros largaram a arbitragem por causa disso, entendeu? Então não é culpa, os árbitros não estão ali errando de propósito porque quer prejudicar time A, time B ou time C. Eu acho que é um conjunto de coisas erradas que vem acontecendo dentro do futebol, dentro da arbitragem, que está causando isso. E muitos cronistas, né, na imprensa fazem com que a coisa piore, porque chega no microfone e fala: porque a federação ajuda time A, ajuda time B. Então eu acho que isso causa um clima, né, já ruim para os jogos. E aí acontece o que aconteceu hoje: Lismar em cima do árbitro, o técnico do Boca em cima, porque sabe que tem essa pressão e induz o cara a erro. Eu tive dentro de campo, eu apitei, eu sei o que é isso. Eu apitei um jogo, claro que não se compara, um sub-17 Sergipe Criança dentro do Sabino Ribeiro, e eu dei um pênalti pro Sergipe inexistente. Depois, conversando com os bandeirinhas, rapaz, não foi e tal. Mas é psicológico. Se o cara não for muito bem preparado psicologicamente para estar ali, ele vai errar. E é o que está acontecendo no futebol sergipano. Então eu acho que é justo as reclamações da torcida. Eu xinguei também hoje lá, eu sou o primeiro, né? Mas eu acho que os dirigentes, a federação, né, os que mandam no futebol, tem que rever muito essa questão da arbitragem no futebol sergipano. Caramba, Júlio, eu queria acompanhar aí essa fala. Muito lúcido essa sua opinião. Realmente concordo em tudo que você falou. Pois é, Júlio e amigos. O fato de o Sergipe embargar essa arbitragem desde o início, você vê a arbitragem de Taislane no Clássico, que para mim foi uma arbitragem irretocável.
com pequenas falhas, mas naturais, normais para o primeiro jogo da temporada. Lembrando que árbitro também sofre com a falta de sequência de jogos, mas todo aquele escândalo que foi feito em cima de Taislane e depois o próprio Clube Esportivo Sergipe lançar uma lista de árbitros supostamente barrados, isso tudo gerou uma animosidade com a arbitragem. Então a gente sente, enquanto torcedor de Confiança, porque a gente assiste outros jogos, a gente vê como os árbitros eles têm um critério muito duro em relação à Confiança agora. E de fato, por exemplo, pedir a cabeça de Eduardo pela arbitragem de hoje é entrar nesse esquema, entrar nesse jogo. E eu já adianto, se não tiver arbitragem FIFA, nós não seremos campeões sergipanos. É capaz da gente ganhar a Copa do Nordeste, é capaz da gente subir para a Série A, mas não conseguir vencer o Campeonato Sergipano, porque todo árbitro sabe que qualquer lance um pouco mais polêmico, a favor do Confiança, ele vai ser taxado de o árbitro que está afinando por Confiança, o árbitro que está no bolso do Confiança, o árbitro que está amando de Miltinho. E é natural que o Confiança, por ter um time mais qualificado, entre mais na área, sofra mais faltas, sofra mais pênaltis, até por ter jogadores mais experientes, mais rodados, consigam ter uma malandragem de tentar segurar mais o jogo em determinado momento, e tudo isso acaba se voltando contra a gente à medida que os critérios de arbitragem estão ficando distorcidos, porque qualquer árbitro sabe que o Confiança venceu, vai vir automaticamente um questionamento sobre a sua arbitragem e principalmente sobre o seu caráter, porque uma coisa é você reclamar da falta de critério, que é o que eu reclamo hoje do senhor Eduardo. Outra coisa é você dizer que Eduardo deliberadamente foi lá nos roubar. São coisas completamente diferentes e que a gente precisa estar atento a isso. E repito, se a gente se tiver arbitragem FIFA, o Confiança é campeão, tranquilo. Se não, é melhor a gente focar na Copa do Nordeste, porque esse campeonato está realmente contaminado diante dessa pressão atípica e desproporcional em cima da arbitragem. Perfeito, Mike. E só para completar, vocês lembram que no início do campeonato o Sergipe reclamou muito de arbitragem, né? Só que o Sergipe vinha mal. O Sergipe empatou com o Boca Juniors dentro do João Hora. Depois disso, o Sergipe teve uma crescente, o time incorporou, o time melhorou, começou a vencer. Você não viu o Sergipe reclamar de arbitragem. Então é muito cômodo para sempre repito isso, eu tiro o torcedor disso, eu coloco dirigente, técnico e jogadores. Quando você está jogando que o resultado não vem, é muito cômodo colocar a culpa na arbitragem, certo? Não é o caso do Confiança, realmente a arbitragem hoje, não gostei. Mas tem casos, repare se o Itabaiana hoje reclamou de arbitragem, alguém ouviu alguma coisa? Você só vê reclamar de arbitragem quem perdeu o jogo, salvo Confiança, que ganhou, venceu, mas realmente foi uma arbitragem muito ruim. Então, uma coisa que eu acho que é de cultura, né? Eu vi até uma postagem no Twitter, não me lembro agora quem foi, que um jogo nos campeonatos estaduais aí, o bandeirinha estava sendo xingado antes de começar o jogo. Então é cultural, né? O cara nem fez nada, mas já está errado, já entra, né, pressionado. Então eu acho assim, reclamação de arbitragem existe, erros existem, mas normalmente quem dirigente que vai pro microfone para meter o pau na arbitragem é quem perdeu o jogo. Dificilmente um time que ganhou vai se reclamar, salvo alguns casos, como hoje do Confiança, que reclamou com razão. Beleza, pessoal? Mais alguém tem algo a falar sobre esse tema? Podemos partir para os finalmente? Então vamos lá. Júlio, você que estava com a palavra, sua despedida aí para a gente começar e encerrar esse podcast. Cara, só agradecer. Para mim é um prazer, uma satisfação estar participando aqui com vocês. Né? Demorou até. O Lucão sempre me encontrava com você várias vezes. Enfim, espero que seja a primeira de várias aí participações no Bancada. E assim, apesar das críticas, bons jogos, Fila faz jogos ruins, jogos bons, mas estamos na frente, né? Como dizem aí os memes, né? Meu amigo aí do militar, líder da porra
estamos muito no Nordeste, muito bem no Campeonato Sergipano. Estou muito confiante no título do Confiança do Campeonato Sergipano, como foi falado aí, em intermédio de quadrangular fora. Se a gente conseguir esses 2 resultados fora, a gente tá com um pé no time, né? A gente joga 4 em Batistão, 2 clássicos como equipe para poder, né, ficar superioridade. Confiança se imponha como o maior estado, né, como o time que está na Série B e que não tem adversário nele no futebol. A gente tem que se fixos no campeonato, né, que continue o título do campeonato. Quem sabe, né, numa Copa do Nordeste. Também não estamos muito longe. Vamos lá. Abraço a todos aí do bancada. Valeu, Júlio. Foi uma grande satisfação também da nossa parte ter você aqui com a gente, e vai ser sim a primeira de muitas participações. Você tem muito a agregar ao Bancada Azulina. Vamos lá, Lucas Oliva. E aí, Lucão, sua despedida, fala aí para a massa proletária que estará com você sábado lá em Salvador. Convocar toda a massa, né, pra gente pegar aí a linha verde. Vamos ver se a gente bota 1000 proletários naquele anel superior lá da Fonte Nova. O horário perfeito, né? Sábado, 4 da tarde. E que fique para a comissão técnica, o treinador Matheus Costa, os jogadores, a lição de hoje, né? Que o resultado veio, mas que o desempenho foi abaixo e que o time precisa voltar para aquela segurança que o time estava desempenhando. E que o time volta a jogar bem contra o Bahia, né? Nada melhor, né? Com todos os holofotes do Nordeste e também do Brasil virados para esse jogo. Nada melhor do que todo mundo se apresentar bem em campo e fazer a alegria da massa proletária para a gente voltar a se animar. E para a diretoria, barbas de molho, porque hoje também foi um ensaio para tirar o campeonato do Confiança. Então, barbas de molho, de olho nessa comissão da arbitragem, se for necessário trazer a fora, porque também não podemos deixar de ser sergipanos. Um grande abraço a todos, bancada, boa semana para todo mundo. Um abraço, Mike. Valeu, Lucas, um abraço, meu camarada. Essas perspectivas de torcida azulina lá na Fonte Nova tá crescendo mais que o dólar. Começou em 200, depois 500, agora já está em 1000, que assim seja. Fernando Santana, e aí, meu camarada, suas despedidas? Dizer à torcida proletária que agora mais do que nunca é o momento da gente aproveitar esse momento e voltar a crescer o público no Batistão, né? Temos um desafio essa semana, na verdade no final de semana, né, contra o Bahia lá na Fonte Nova. Vamos ter uma semana cheia de trabalho, tá? Já foi divulgado inclusive que nosso jogo pelo estadual vai ser no dia 11, né? Então temos a semana cheia de trabalho. Dizer para a torcida que é a hora da gente começar a retornar a fazer grandes públicos no Batistão, né? Chegou uma fase decisiva do campeonato. Vamos aproveitar esse jogo contra o Bahia, que independente do resultado, continuaremos líder da Copa do Nordeste. Ninguém pode nos alcançar. Então vamos aproveitar mais esse momento e voltar a encher o Batistão. Um abraço. Valeu, Fernando. Forte abraço, meu camarada. Boa semana para você. Lucas Mateus, suas palavras de despedida. Então, Mike, galera do Bancada, agradecer pelo programa de hoje, foi muito produtivo mais uma vez, e convocar a torcida azulina, né, daqui a uma semana exatamente, nós estaremos lá, pelo menos eu estarei, né, acho que Lucas também, o Oliver falou que vai, não sei se vai ter muito mais pessoas, se a gente vai ter um contingente bom lá do Bancada, mas eu sei que eu estarei lá representando com certeza nós, e vamos lá, vamos ver se a gente consegue trazer um bom resultado de lá de Salvador, como a gente fez aqui contra o Fortaleza, tudo pode acontecer, né? Então, vamos aproveitar essa semana, vai ser uma semana, como o Fernando falou, uma semana de muito trabalho, e bom começo de semana a todos. Valeu, meu camarada. Falando em Bahia, o Anderson, né, nosso zagueiro que cria na nossa base, jogou Série C ano passado aqui, fez gol hoje no Bavi. Lembrando que o Bahia joga o estadual com time sub-23, o que eles chamam de time de transição, porque não é necessariamente sub-23. Então, da minha parte, gostaria de agradecer a todos os azulinos e azulinas que chegaram até aqui. Essa semana a gente vai tentar se organizar para fazer um podcast especial só sobre o quadrangular, fazer um raio-x aí do quadrangular, e fazer o pré-jogo aí contra o Bahia, já que o pré-jogo tem trazido sorte pra gente, então a gente mantém aí o pré-jogo.
e tenham uma boa semana, uma ótima semana para os nossos jogadores, comissão técnica, funcionários, que seja proveitosa, que os erros de hoje sejam anotados e que os avanços também sejam ressaltados e que possamos fazer um jogo digno contra o Bahia lá na Fonte Nova, para continuar essa caminhada que tem sido muito boa em 2019, notadamente na Copa do Nordeste. É isso, saudações proletárias e fui! É a desportiva confiança. Os operários teve nome a vitória. Tua bandeira de cor alvianilson, confiança em todo o Brasil. Tua luta continuará. Outras taças iremos conquistar. Essa é